E chegou aquele momento do nosso programa que todo mundo já marca na agenda, já tem aquela expectativa, que é uma hora muito gostosa, aqui com ele, Carlos Campelo. E hoje um ambiente diferente, né, Carlos? Pois é, Olga, olha só que ambiente maravilhoso aqui. Eu estou encantado com essa loja, Olga. Ah, uma delícia aqui. Nós estamos aqui na Dalmobile, móveis planejados. E logo, logo, aqui em nosso programa, vocês vão saber um pouquinho mais. Aliás, nós já estivemos aqui na inauguração e já vai fazer um ano de Dalmobile em Cuiabá. E realmente é um lugar sensacional. Logo, logo tem bate-papo na sequência, aí durante a semana. Mas agora estamos com ele, Carlos Campelo, estamos aí há poucos dias da virada, em um lugar inspirador. Então o bate-papo também é no mesmo sentido, né, Carlos? Exato, hoje a gente vai pegar um tema bem leve, de uma técnica que eu uso para mim, pessoal, para fazer o programa, para fazer as coisas do meu dia a dia, que faz muitos anos que eu uso essa técnica e eu vou compartilhar, vou abrir essa técnica para todos aqui no programa. E qual é essa técnica? Eu já estou assim, uma curiosidade, tenho certeza que todo mundo que está em casa também. Deixar de presente de Natal para os nossos Presente de Natal, então é boa demais, né, minha gente? Qual que é, Carlos? Como que eu posso aprender, reter, dominar qualquer conteúdo, qualquer assunto? Meu Senhor, isso é muito valioso. Qualquer assunto. Qualquer assunto. Se eu quiser aprender o Código de Processo Civil ou uma receita de bolo, qualquer assunto que eu queira dominar, que eu queira aprender, essa técnica ela vai te ajudar a você dominar, reter esse assunto, esse conhecimento. E fazer vídeos nas mídias sociais, nos streams, ensinar alguma coisa, ela funciona. Nossa, que maravilha! Realmente é um presente de Natal e um presente para a vida, né, Campelo? Para a vida, exato, para a vida. Uhum. Nossa, estou muito curiosa, tenho certeza que vocês também. E aí, vamos começar esse bate-papo? Podemos, sim, com certeza. A primeira coisa, quando você... São 5 passos, tá? 5 passos no 5 total. passos fácil para a pessoa já ir começar a registrar. Sim. A primeira é definir o conteúdo que você quer falar, né? Qual o tamanho desse conteúdo, que tipo de conteúdo que é, e coletar o máximo de informação possível sobre este conteúdo. Isso é fundamental, estudar. Você vai, lógico. Estudar, é fundamental. Mágica Estudar. Não existe, não é verdade? Estudar. Tem gente que se arrisca a muitas vezes querer ensinar alguma coisa por ouvir dizer, porque eu vi uma postagem, porque viu um vídeo, mas não busca outras fontes, não busca outras opiniões, não busca outras pessoas falando sobre o assunto. Então a gente tem que buscar informações daquele conteúdo. É lógico que, por exemplo, se eu for utilizar o CPC, eu vou pegar lá o livro, né, o código e vou estudar o código. Mas eu também posso pegar o código comentado, né? Eu também posso pegar vídeos, aulas dentro do YouTube, posso assistir aulas dentro com professores, posso bater um papo, conversar com pessoas que sejam especialistas do assunto, coletando informações. Eu tenho que coletar. E aí eu tenho que também dimensionar. Por exemplo, o CPC eu falei porque ele realmente é vasto, né? É muito conteúdo. Eu estou indo assim, indo ao extremo, né? Como numa fórmula. Para impactar, né? Exato, como uma fórmula de bolo, né? Então deixa eu pegar várias fórmulas de bolo, vários vídeos, né? Vários programas que ensinam a fazer bolo para eu ir estudando o conteúdo, estudando a técnica, ter o ferramental necessário para isso é o primeiro passo, tá? Estudar o assunto. E dentro deste passo, pegar uma folha em branco e anotar tópicos na linha sequencial do que você aprendeu. Você vai verificando o que é importante. Exatamente, fazendo, tipo, é importante. Os pontos mais importantes. Tópicos. E a gente pode perceber, professores hoje, os alunos que estão fazendo algum tipo de trabalho de apresentação de algum conteúdo na faculdade, aqueles slides com muito conteúdo, já se sabe que se perde
perde o conteúdo, perde informação, perde a atenção da pessoa. Então a gente trabalha com tópicos. Então esse processo de tópicos ele é fundamental. Pega uma folha em branco e anota os tópicos importantes de uma linha sequencial daquilo que você está estudando, daquilo que você está querendo reter o conteúdo. Sintetizando da melhor maneira possível, então. Isso. E esses tópicos, vou deixar muito bem claro, são tópicos. Eu não vou descrever tudo. Entendi. São tópicos para me ativar na memória aquele conteúdo, para eu lembrar daquele conteúdo. De uma linha sequencial lógica, né? Sem eu olhar para o conteúdo. Sim. Tá? Isso eu já começo ali a reter o conhecimento. Só de eu escrever o tópico, a reter o conhecimento. Que é uma coisa interessante que acontece, Helga. Diz que quem cola não sai da escola, né? Quantos aqui vão se identificar isso, que fizeram colinha para a prova e na hora que chegou no momento da prova, que caiu o conteúdo que estava na colinha, não precisou da cola porque lembrava da resposta. Olha só que maravilha, né? Porque foi lá e escreveu, teve o trabalho de escrever, né? Teve todo esse trabalho, isso ajudou a reter o conhecimento. Olha, nem precisou tirar a cola do bolso. Exatamente. Quem nunca? A gente sempre dá aquela derrapadinha, né? Mas de certa forma não deixa de você estar absorvendo o conteúdo. É uma forma de absorver o conteúdo. Certeza. O escrever, o ato de escrever é uma forma de você reter o conteúdo, materializar e reter o conteúdo. Esse é o primeiro passo dos 5, né? O segundo... Vamos lá recapitular? O primeiro passo, você falou estudar e... Estudar, captar informações das mais variadas fontes, livros, vídeos, conversas, rodas de conversas, palestras, eu coletar as mais variadas fontes, não ficar apenas em uma fonte, né? E pegar uma folha em branco e escrever tópicos. Essa é a primeira. Tópicos, exatamente, essa é a primeira. A segunda é eu sozinho, ou eu em grupo, eu bolar uma estrutura, seja ela qual for, eu ensinar, baseado naqueles tópicos, eu ensinar, eu dar uma aula sobre aquele conteúdo. O máximo que eu posso ver, aí é a ligação do primeiro com o segundo, é aquela folha em branco com tópicos. Entendi. Então eu vou ensinar aquele conteúdo. E de preferência, Helga, em voz alta. Tô com vergonha, não sei falar em público, vai no banheiro, olha no espelho, dá aula para você, olhando para você, explicando para você. Se olhe. É super interessante isso. Se olhe ensinando. Pois aí você está usando outros canais. Você já usou o canal visual, já usou o canal cognitivo, né? E agora você está usando o canal auditivo, né? Você escutando a sua própria voz, ensinando. Que legal. Ensinando. Aí, vamos dizer o seguinte, eu tenho que ter uma integridade cognitiva, que a gente fala, de mim para comigo mesmo, uma verdade do conhecimento de mim para comigo mesmo. Lógico. Não tem como trapacear aí, né? Não tem, se eu quero reter o conhecimento, não tem como trapacear. Eu estou ensinando, aí eu vou dar uma olhadinha no material porque eu não lembro, aí eu volto a ensinar. Se eu der uma olhadinha, né? se eu der essa derrapada, eu tenho que anotar. Então, o segundo passo é simples, é esse dar aula, tá? O terceiro passo, a gente já pode emendar o terceiro passo, é o anotar, onde eu fiquei com dúvida, onde eu usei jargão técnico, onde que a minha explicação foi muito técnica. O jargão Um jargão técnico, eu usei um termo técnico, eu vou falar de física quântica, daqui a pouco eu estou falando da física quântica, mas o meu público sabe o que é física quântica? Até hoje ainda vejo pessoas usando a física quântica para umas explicações no mundo comportamental que não tem ligação alguma. E muitas pessoas, Helga, usam essa expressão física quântica porque acham que é um jargão técnico bonito para explicar alguns comportamentos. Nossa, fica mais chique, fica mais, mais inteligente a explicação. Parece que sim. Isso é certo? Mas segura aí, Campelo, vamos chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta.
volta nesse início de semana maravilhoso e com uma pauta que presente em Campelo. Você viu? Presente, como é que né? é? 5 dicas, 5 técnicas que fala? 5 dicas para você para você reter qualquer conteúdo que você queira aprender e colocar em prática na sua vida acadêmica, social, onde você quiser. Nossa, isso é um poder muito grande na nossa mão. Exatamente. Adorei. Exatamente. Então, já passamos aí, aliás, Campelo passou aí que você tem que realmente estudar. Não existe mágica, não existe mágica. Realmente precisa estudar o assunto. Estudar o assunto. Porém, você está desenvolvendo técnicas que a pessoa vai fixar. Exatamente, vai reter esse conhecimento. Sim. E vai lembrar depois num concurso, sabe? Numa prova, numa entrevista para emprego. É diferente muito, de decorar. É diferente. Por isso que as pessoas elas precisam entender mesmo. Isso é importante que você acabou de falar. Não vai ser decorado, a pessoa vai entender. Porque, relembrando, né? A primeira é estudar, fazer tópicos, ensinar, que é a segunda, falar em voz alta, dar aula sobre aquele assunto. E a terceira é separar onde eu tive dúvida, onde eu me senti inseguro, onde eu fui muito complexo na explicação e onde eu usei jargão técnico, que a gente falou no bloco anterior, sobre algumas pessoas falar de física quântica para explicar determinados comportamentos. Que foi onde nós paramos. Exatamente. Eu perguntei se realmente isso é certo ou errado. Dentro da técnica não é aconselhável. Por qual motivo? Porque eu tenho que simplificar, eu tenho que ensinar a pessoa de forma mais simples possível e sem usar jargões, sem usar termos técnicos. Menos é mais? No caso, eu entendi a tua colocação. No caso aqui não é um bem ou menos é mais. Eu vou dar mais conteúdos, mais uma comunicação mais próxima do meu interlocutor do que eu começar a falar muitos termos técnicos, do que eu aparecer. Na área de direito, ter o juridiquês. Por exemplo, complica a compreensão. Se eu começar a falar muito jargão técnico, onde vai estar o foco? Vai estar o foco no meu conhecimento. Que eu detenho esse conhecimento. Que eu sou mestre, doutor, catedrático desse conhecimento, mas a intenção não é essa. A intenção é reter o conteúdo. Não é eu ser alguém, aparecer alguém. Se eu começar a fazer uma palestra e começar a usar termos muito técnicos, vai ficar mais o foco em mim, mas essa intenção não é. A intenção é reter o conteúdo. Por isso que eu tenho que, no terceiro passo, eu anotar exatamente onde que eu senti alguma certa insegurança no conteúdo, onde que eu compliquei para explicar. Se eu compliquei para explicar é porque eu ainda não entendi. Aquilo direito. Exato. E onde eu usei termos técnicos. E aí que entra, eu não vou usar a palavra física quântica para explicar um comportamento. Eu vou ter que usar termos mais simples para que as pessoas consigam absorver o assunto. Entendi. Mesmo que essas pessoas, que eu estou falando, absorver o assunto, seja você, entendeu? Sim. Seja eu mesmo, eu dando aula para mim mesmo, para eu absorver o assunto, porque na hora de fazer a prova vai depender de mim. Né? E muitas vezes as provas, a interpretação do texto, a interpretação daquele conteúdo, ela vai preceder de eu dominar o assunto. E essa interpretação é uma dificuldade, né? Que as pessoas... É uma dificuldade. Eu acredito que seja uma das maiores. Exato. Dificuldades. Por qual motivo? Porque a pessoa ela não reteve o conteúdo, ela não domina o conteúdo. A partir do momento que ela domina o conteúdo, as interpretações elas passam a ser simples. Porque eu entendi. Como se fosse um bate-papo entendi. Aqui, exato, exatamente. O quarto passo é eu voltar e estudar novamente nesses 3 pontos, onde, no passo anterior eu anotei, onde eu me senti inseguro, onde eu compliquei e onde eu usei um termo técnico. Eu voltar e estudar. Ainda as falhas ainda. Ainda que você estão. Precisa dar Exato. uma caprichada. Que eu preciso reler, Melhorar. estudar, melhorar aquela parte. Né? E aí a gente vai para o 5º passo, que é o refinar, que eu como se eu pegasse... Você já chegou e falou, não, tô bom já. Como se eu pegasse a faca assim, agora a faca já está cortando, vou dar uma afiada na faca para terminar de cortar, para fazer bonito, né? Sim. O 5º passo, refaço todos novamente.
Eu acredito que a prática leva a refaço, exatamente, refaço, faço o 1, estudo, faço novamente aquele mapa mental que é anotar os tópicos de uma folha em branco, dou a aula novamente, até chegar no quarto passo, onde eu não preciso estudar mais, porque eu já tenho certeza que eu não tenho mais insegurança do assunto, eu consegui explicar tudo de uma forma simples e não usei jargões técnicos para eu ensinar qualquer assunto. Eu não usei algum termo técnico para ensinar qualquer assunto. Isso é o mapa da mina. Às vezes você precisa realmente absorver, não absorver, mas dominar o assunto. Muitas vezes, Elga, eu vou até ampliar isso que você está falando. A gente assiste a aulas de professores, a gente olha para ele e vê assim, ó, ele sabe. Sabe do que está falando. Ele sabe, mas não sabe ensinar. E olha, é um problema assim que uma quantidade de professores sofrem. Eu já senti isso quando estava aí numa frequência, né, estudando ainda. Então você tem vários professores. Não era um só não, tinha vários que tinham esse problema na hora de passar o conteúdo. Exato. E se ele, nesse caso específico, ele faz o passo 2, que é dar a aula para ele mesmo, ou até como você falou, a prática leva à perfeição, vai dando aula, que vai aprendendo, e tenha integridade cognitiva, integridade da sua capacidade de aprender, de apontar onde eu tive dúvida, onde eu fui complexo para explicar e onde eu usei um termo técnico. No fundo, desses 5 passos, as 3 dicas são essas, né? Sim. A partir do momento que eu senti insegurança, eu tenho que ir lá estudar aquilo, porque aquilo ainda não estou dominando. E outra coisa, você ser totalmente verdadeiro com você naquele processo. Exato, tem que ser verdadeiro, que é aquela questão. E essa técnica que nós estamos ensinando é para ele reter qualquer conteúdo. Então, se ele não for verdadeiro com ele mesmo, ele não vai reter conteúdo. Se ele estiver estudando para um concurso, na hora de fazer a prova, ele não vai conseguir responder. Na hora que ele estiver estudando para fazer uma palestra ou dar uma aula. E hoje muitas pessoas querem produzir conteúdos nas mídias sociais. Estuda e usa dessa técnica. E simples, Elga, quanto mais simples, quanto mais usar uma palavra do dia a dia, daquilo que acontece no cotidiano das pessoas, as pessoas vão realmente criar aquela conexão. Vai criar a conexão. Eu acho que acontece uma sintonia com o assunto, né? Ela já começa a compreender mais. Exatamente. E por conseguinte, eu, o interlocutor, o que estou falando, estou retendo o conteúdo. E aqui, assim, tipo, para fechar, né, Elga, a gente aprende muito mais ensinando. É verdade. Né? A gente aprende muito mais ensinando. Então, o ato de ensinar, o ato de se doar, o ato saber de... ensinar, né? Essa técnica que você ensinou, ela também faz a pessoa aprender a passar o conteúdo. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Adorei! Aprender a aprender. Aprender a aprender. Exatamente. A gente consegue fazer isso e vai cada vez mais fazendo com mais proficiência, com mais maestria, com mais didática, com mais segurança. E quando eu ensino alguma coisa e eu estou seguro do que eu estou ensinando, o que acontece com as pessoas, com os ouvintes? Aprendem. Aprendem. E se eu estiver comprometido com o conteúdo, as pessoas vão aprender e vão despertar dentro de mim uma credibilidade. Até dentro de mim vai despertar credibilidade, autoestima, autoconfiança, só coisas boas. Maravilhoso, nossa, que direcionamento sensacional, Campelo. Porque às vezes as pessoas, assim, ela tem aquela vontade e aí ela não tem esse direcionamento, essas ferramentas. E aí, às vezes, ela lê, estuda, tenta, mas não consegue absorver o conteúdo e não consegue ter aí esses passos que faz você realmente fixar aquele assunto, dominar aquele assunto. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que realmente esteja comprometido a dominar um assunto, que colocar em prática, essa técnica vai ter sucesso. Vai. E agora? Essas técnicas, com né? certeza. Agora, imagina, Elga, se a gente começasse aqui, eu começasse a falar termos técnicos, já acontece, pega 2 advogados conversando,
É Júri em termos de quê? Você técnicos, fala Júri de quê? dois físicos, dois programadores de computador, eles vão começar a conversar no idioma deles ou coisa parecida. É fugir desse mundo, é conversar no mundo mais simplista, de uma forma mais clara possível. Transparência. Exatamente. Eu adoro essa palavra. Campelo maravilhoso, adorei nosso bate-papo, sempre é sensacional, né, minha gente? Eu tenho certeza que todo mundo fala a mesma coisa na hora. Ai, adorei! Um ótimo início de semana para você. Eu estou aí contando os dias, né? Estamos aí há 11 dias da virada. Exatamente. Estou contando os dias para a próxima segunda-feira, onde tenho certeza que a gente vai ter mais um tema sensacional. Para fechar o ano, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, de desejar Feliz Natal a todos os nossos telespectadores, né? Que Deus abençoe, que Deus abençoe os nossos lares com muita saúde. Eu acho que no meu modo de pensar hoje, que a gente precisa de muita saúde. E você fez diferença na vida de muita gente, inclusive a gente deveria fazer uma retrospectiva de todo esse conteúdo que você nos apresentou nesse ano. É uma ótima ideia. Vamos sim, vamos recapitulando muitas coisas, vamos juntando um A com B e criando um C, uma terceira técnica. Tem coisa nova aí, gente. Nos aguarde. Até a próxima. Até a próxima.